Que privilégio, mais uma vez, estar aqui com vocês, compartilhando a palavra. Mas antes de dar início, eu gostaria de chamar todo o CLD aqui. O CLJ pode ficar, que vocês são figurinhas carimbadas. Gostaria que se pusessem um ao lado do outro, bonitinho assim, ó. Isso, vem chegando para cá, ó. E aí eu gostaria que você se apresentasse falando o seu nome e de onde você é, apenas isso, tá? Para que a igreja conheça e saiba de quantos locais nós estamos aqui. Alguns vocês conheceram mais, ficaram na casa, talvez sua, comendo muito, mas certamente foi bênção. Já recebi uma notícia bem triste aqui, estou orando por 2, viu? Que não foram pro shopping passear com a gente. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sara e eu sou de São Paulo. Oi, gente, eu sou a Bia e eu sou de Cuiabá. Oi, gente, eu sou a Débora e eu sou de Roraima. Oi, gente, eu sou o Piá e eu sou do Paraná. Oi, gente, eu sou o Destro e eu sou de Campinas. Oi, gente, boa noite, eu sou Giovana e eu sou de Bauru. Oi, gente, eu sou a Maria, eu sou de Guarulhos. Boa noite, meu nome é Nathalie e eu sou do Paraná também. Boa noite, meu nome é Juan e eu sou de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Boa noite, irmãos, eu sou a Elisa, eu sou de Angra dos Reis, Rio de Janeiro também. Boa noite, eu sou Cardoso e sou de São Paulo. Boa noite, eu sou a Laura e sou de São José dos Campos. Essa é a galerinha que veio conosco. Nós temos mais 5 grupos espalhados, alguns em São Paulo. Sei que tem um grupo em Barueri, Santos, Cubatão, Osasco e acho que é só. Então, essa turma tem aproximadamente 80 alunos, se não me falha a memória, um pouquinho menos ou talvez um pouquinho mais. Alguns saíram, outros entraram. Mas é aproximadamente isso. Pessoal do CLD, um curso de liderança e discipulado. Tem sido bênção aí para as nossas vidas. E é muito bom poder vê-los crescer a cada dia. E obrigado à igreja, toda a igreja, pela oportunidade. Obrigado, pastor, pela oportunidade. É muita alegria ver esses jovens servindo a Jesus, edificando vidas. É muito bom. E agradeço pelo carinho da igreja mais uma vez, pelo amor, pela acolhida. Ah, gente, vocês não sabem como é ficar longe de casa. Quando fica longe de casa, vocês sabem como é. Mas como é bom poder chegar aqui, ser bem acolhido, um coração grandioso. Muito obrigado por tudo mesmo, tá? Obrigado mesmo. Hoje nós vamos olhar para o livro de Marcos, e é muito interessante. Eu já quero começar assim, falando a respeito do propósito de Marcos. O propósito, Marcos, sempre que nós escrevemos uma carta, nós escrevemos com um propósito. Talvez os maridos aí já não escrevam há muito tempo, mulher, eu te amo. Hoje eu vi alguém recebendo flores, assim, até me empolgou. Minha esposa não gosta de flores, mas acho que eu vou dar flores para minha esposa só para ver a reação dela. Ela detesta a flor porque ela fala, vai morrer, me dá comida. E eu vou dar flores para ela não fala desse negócio, não, por favor. Mas eu fiquei muito alegre e motivado a ter a mesma atitude. Eu quero saber a reação dela. Então, quando nós escrevemos uma carta para alguém, nós temos um propósito. E o propósito de Marcos, quando ele escreveu, é produzir nos leitores, tá aí, produzir nos leitores um compromisso de fé com Jesus Cristo, que é servo de Deus, e o sacrifício pela humanidade. Jesus é o sacrifício pela humanidade. Em Marcos, os primeiros 10 capítulos, eles lidam com o serviço de Jesus ao povo carente de Israel.
E esse serviço, ele oferece a autenticação. Jesus está sendo autenticado como o mensageiro de Deus, o próprio Deus, aquele que traz a mensagem para o povo e para que ele se converta. Nos capítulos finais, os 6 últimos capítulos tratam a respeito do sacrifício de Jesus Cristo, cuja a vida será oferecida em resgate pela a humanidade. Os 10 primeiros capítulos lidam com o serviço de Jesus ao povo carente. Esse serviço oferece a autenticação da sua mensagem. Cada livro tem um propósito, e o propósito de cada autor é colocar essa história em algum momento do seu escrito e tem uma determinada intenção. Então, eu gostaria de me ater apenas ao livro de Marcos. Nós vamos olhar para o livro de Marcos e o objetivo é mostrar como 3 personagens eles se assemelham bastante. O relato de Marcos apresenta o ministério de Jesus, dá ênfase à ação de Jesus. Jesus está constantemente se movimentando. Ora ele está curando, ora Jesus está expulsando demônios, ora Jesus está confrontando adversários, ora Jesus está instruindo os discípulos. A mensagem e chamado necessitavam dessa autenticação diante dos leitores do seu evangelho. Então, quando Marcos escreve, o propósito é mostrar um Jesus que é autenticado, o Messias aguardado. E por isso Marcos oferece uma descrição a respeito dos feitos de Jesus. E essa descrição, ela é crescente. Jesus realizou milagres e ele provava a sua mensagem e a sua autoridade messiânica como servo. Tá aí, os 6 últimos capítulos tratam do sacrifício de Jesus. Próximo slide, a jornada seguindo a Cristo. Quando nós estudamos o livro de Marcos, nós aprendemos o que significa seguir a Jesus. Quem é o nosso mestre e o que o mestre espera de nós. Nesta passagem que nós vamos estudar, nós aprenderemos que caminhar com Jesus é servi-lo. Caminhar com Jesus é servi-lo. Nós podemos perceber que Jesus está ensinando, realizando o seu ministério, mas percebemos que o modo em que Jesus ele faz essas coisas é que ele quer ensinar que Jesus é o nosso Senhor. Como podemos segui-los e o que ele espera de nós? Marcos, ele não somente conta uma história de Jesus, mas ele quer nos convidar a participar com ele dessa jornada. Então, Marcos ele está contando a história, começa princípio do Evangelho de Jesus, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. E Marcos ele vai nos convidando a seguir a caminhada de Jesus, a andar com Jesus à medida que nós vamos lendo. Ele prepara os seus leitores para esse início dessa jornada que se estende por todo o Evangelho, para demonstrar que os personagens nesse texto que nós vamos ver hoje, aqueles que recebem o chamado de Deus, eles são instigados a viver de acordo com aquilo que Deus requer. Marcos demonstra que aqueles que são chamados também têm um alto custo. Vemos que o chamado de João Batista custou-lhe a vida em função do seu chamado e sua comissão. E o mesmo acontece com Jesus Cristo. E essa é a história que Marcos nos conta a respeito do nosso mestre. Então, João Batista recebeu um chamado e ele sofreu consequências. Jesus Cristo sofreu um chamado e teve consequências. Os discípulos receberam um chamado e tiveram consequências. Marcos ensina que nós, os discípulos de Jesus,
também fomos chamados. Os discípulos de Jesus também foram comissionados. E isso exige custos nessa jornada. Os custos dessa jornada são demonstrados à medida que nós caminhamos com Jesus. Quando nós seguimos a Jesus, quando nós buscamos a viver nossa vida para o Mestre, quando nós decidimos viver a vida nos termos do Mestre, nós teremos certas situações de dificuldades. Preste atenção no que diz no versículo 17 do capítulo 1 de Marcos. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Jesus tem uma comissão para os seus discípulos. Marcos ensina que ser pescador de homens é aprender com Jesus Cristo a pregar o que ele pregava. Nós percebemos que a nossa comissão está completamente alinhada com aquilo que acontece no início do Evangelho, quando Marcos nos apresenta os personagens principais. Nessa caminhada é que vai se aprumando, né? Vai se sendo direcionada. Marcos vai colocar a história de Jesus, seus discípulos, encontrando outros personagens, de tal forma que as histórias irão nos ensinar a responder duas importantes perguntas. Quem é Jesus Cristo? E o que é ser discípulo? E desse modo nós percebemos que o Mestre tem a intenção de treinar para que a nossa vida seja modelada de tal forma para que nós sigamos a Jesus Cristo. Para que nós possamos também ser pescadores de homens. O Evangelho de Marcos... Obrigado, meu irmão. É uma demonstração de como esse treinamento, essa caminhada de Jesus com os discípulos, como esse relacionamento com Jesus informa sobre como nós seremos treinados para fazer o que Ele espera de nós. Então, Jesus disse, é para seguir. Siga-me e eu os farei pescadores de homens. Eu vou ensinar a vocês algo. Vocês deverão aprender e vocês deverão estar alinhados com aquilo que eu quero para vocês. Logo, caminhar com Cristo é servi-lo. Vamos ler Marcos 21 a 31. Está bem pequenininho aí. Eu não quis deixar grande para não fazer tantos slides. Mas eu vou ler aqui, você acompanha comigo. Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cala-te e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um novo ensino com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem?" As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava na cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomando-a pela mão, ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. O primeiro milagre registrado em Marcos
é a cura de um endemoniado na sinagoga de Cafarnaum. Isso demonstrou que Jesus tinha autoridade sobre os demônios. E isso valeu a reputação de ele ser um mestre, de ele ser um rabi. As pessoas chamavam ele de rabi, que significa mestre, que combinava com o seu ensino e com o seu poder. Jesus ensinava com autoridade e os espíritos obedeciam à sua ordem. Notaremos que nesse texto ele é extremamente organizado. Percebemos uma história sendo contada do início ao fim, que serve como abertura e encerramento dessas histórias que Marcos conta. A primeira história que Marcos conta é de um exorcismo que acontece dentro da sinagoga, mas Marcos termina a história no capítulo 1, e essa história acaba com a cura de um leproso, a partir do versículo 40. Em um lugar público, percebemos que há um desenvolvimento nos ensinos, e no privado há outras histórias. Então Jesus ensina no público, Jesus mostra o seu poder, sua autoridade em público, mas Jesus também, no particular, no privado, ele demonstra o seu poder. Depois nós vemos Jesus, no capítulo 1 ainda, em um lugar afastado, mas em um momento privado com seus discípulos, no qual ele descreve a sua missão. Ao que espera é uma estrutura nesse texto que demonstra a missão de Cristo. Acontece entre dois movimentos. Então, Jesus exorcizando e a cura, mas tem algo importante que precisa ser dito a respeito dessa missão, que precisa ser dito a respeito do discipulado, que é apresentado em Marcos. Então, enquanto Marcos apresenta a história de um exorcismo, de uma cura de um leproso, no capítulo 1, Jesus quer ensinar os seus discípulos a como eles devem se comportar. Vamos seguir para o versículo 21, vai ter só o versículo 21 aí. Olha só. O que Jesus faz primeiramente? Ele envolve os seus discípulos nessa missão. Versículo 21, eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e ele começou a ensinar. Então a missão de Jesus é envolver os seus discípulos. Jesus é o centro da narrativa deste evangelho. Mas agora ele aparece acompanhado. E aonde ele vai, os discípulos estão com ele. Os discípulos vão atrás. Isso também ocorre lá no versículo 29. Isso. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão Pedro. Aonde Jesus estava, os discípulos caminhavam com ele à medida que ele ia para Jerusalém. Marcos começa a demonstrar que Jesus tem a intenção de fazer os seus discípulos pescadores de homens, mas ele tem a intenção primeira, ensinar os seus discípulos através do seu ministério. Jesus quer que seus discípulos façam parte daquilo que ele vai fazer. E vemos isso de uma maneira bem clara no versículo 38. Olha só. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Quando Jesus se isola para sair de perto das exigências das multidões, sobre o que Jesus deveria fazer, porque as multidões elas queriam que Jesus fizesse o que eles queriam, nós vamos ver isso. Ele é encontrado pelos discípulos, e os discípulos, muitas vezes, eles representam as multidões. Então, Jesus quer ir para o privado, e os discípulos, eles acabam procurando Jesus e falam: as multidões estão te esperando. Seguir os passos de Jesus é exatamente isso. Aprender com ele e fazer o que ele faz. É isso que Jesus começa a fazer aqui, a envolver os seus discípulos nessa jornada. Versículo 21 tem alguns outros destaques. Jesus quer modelar o ministério que será reproduzido pelos seus discípulos. Olha lá, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade
e não como os mestres da lei. Aquilo que Jesus faz agora será o que Jesus vai pedir para os seus discípulos reproduzirem no meio do evangelho. Embora Jesus estivesse andando com os discípulos, quem realiza o ministério nesse momento é Jesus. Não são os discípulos que ensinam. É Jesus. Jesus está modelando o seu ministério, ao qual tem ênfase no treinamento. Jesus está treinando aqui os seus discípulos. Vamos seguir comigo, ó. Faz o que eu faço. Presta atenção. Não é faz o que eu faço ainda. Presta atenção. Há 3 ações. Jesus ensina, Jesus cura, Jesus expulsa. Isso vai delinear a respeito daquilo que tem pela frente. Versículo 34. Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia que ninguém falasse, porque sabia quem ele era. Versículo 21. Jesus manifesta a sua autoridade. Está em vermelho, como alguém que tem autoridade. Essa autoridade também é utilizada no versículo 27. Um novo ensino e com autoridade é o que as pessoas perguntam, né? Até os espíritos imundos ele dá ordens. Há um contraste aqui entre Jesus e as autoridades religiosas no início de um problema que vai se desenvolver. Do evangelho saindo, há um atrito entre a autoridade religiosa e a autoridade de Jesus. Versículo 38. Próximo, isso. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Marcos organiza as histórias e aponta para mais um propósito de Jesus. Para pregar. Foi para isso que ele veio. Uma das coisas que Jesus quer ensinar, uma das coisas que Marcos quer ensinar é que as pessoas ficavam encantadas com o ensino de Jesus. Uma das coisas que Jesus quer é que as pessoas olhem para ele não como alguém que vá buscá-lo por causa de algo, mas alguém que vai buscá-lo por causa daquilo que ele é. Não é por um benefício de ser apenas curado. Então ele percorreu toda a Galileia pregando. Ele estava ensinando nas sinagogas e ensinando e expulsando demônios. Quando os discípulos chegam com a notícia de que a multidão estava clamando por Jesus, e Jesus está a sós orando, os discípulos, eles nada mais, nada menos são influenciados por toda a multidão. Parece que os discípulos têm uma visão embaçada a respeito do ministério de Jesus. Jesus sai para orar, Jesus sai para pregar, e diante de tantas situações que os discípulos iriam a enfrentar e que eles deveriam se lembrar do Mestre, eles se manteram focados em outro propósito. E aqui nós temos algumas lições. Está bem pequenininho aí, eu vou ler para vocês. Quando queremos servir o nosso Mestre, a nossa agenda não pode ser moldada de acordo com a necessidade das multidões. Por que as multidões iam atrás de Jesus? Por que eles buscavam a Jesus? Eles buscavam porque Jesus estava curando. Por que os discípulos foram atrás de Jesus? Foram atrás de Jesus dizer: olha, a multidão está te esperando, enquanto Jesus orava. Então, quando nós queremos servir ao nosso Mestre, a nossa agenda não pode ser moldada de acordo com as necessidades da multidão. Então, muitas vezes nós escutamos: para que fazer isso? Para que ir para a igreja? Para que ter comunhão? Por que não ir em tal festa, em tal lugar? Deixa isso para lá. O que Jesus quer de mim?
O que Jesus quer que eu faça? Ele me chamou para ser pescador de homens, para fazer aquilo que ele faz, para anunciar o evangelho. E aí, o meu desejo muitas vezes é fazer aquilo que a multidão clama. É seguir a jornada que a multidão segue. Enquanto as pessoas clamam por satisfazer os seus desejos e querem que nós também usufruímos disso, nós podemos ter a nossa visão voltada para o mundanismo e deixar de seguir a Jesus. As necessidades são absurdamente grandes, mas nós não podemos permitir que as demandas definam o nosso propósito. O que eu quero dizer com isso? Tem um exemplo bem claro. De ontem, nós fomos à praça, evangelizamos muitas pessoas e há muita necessidade. Inclusive, um andarilho veio ontem ao culto, ouviu da mensagem, o Marcelo muito receptivo com ele, a galera do CLD também, muita gente conversando com ele. E se nós formos olhar para a quantidade de andarilhos que tem na cidade, para a quantidade de pessoas necessitadas que tem na cidade, a gente não dá conta. As necessidades, elas são grandiosas. E essas necessidades, elas não podem definir nosso propósito. Nosso propósito é anunciar o evangelho. Podemos nos envolver, sim, com a ajuda das pessoas nesse sofrimento temporário. Podemos promover restauração de pessoas que estão perdidas, que estão abandonadas. Podemos acolher pessoas em sofrimento. Mês amarelo. Pastor promovendo aqui um tempo para conversarem sobre sofrimento, sobre depressão. Podemos acolher, mas não podemos permitir que isso seja maior do que nossa missão. A nossa missão é anunciar que o evangelho promove transformação. Uma vida transformada deve estar focada na pregação do evangelho. Seguir o nosso mestre, nós aprendemos que seguir o nosso mestre é pregar o evangelho. Não podemos permitir que o evangelho seja colocado em segundo plano. A multidão estava correndo atrás de Jesus. Jesus, Jesus, ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui. A multidão está te esperando. Nós não podemos permitir que os afazeres da nossa vida façam com que o evangelho seja colocado em segundo plano. E a pregação do evangelho não é a única coisa que vamos fazer, mas é a missão mais importante e que não pode ser colocada em segundo plano. A pregação do evangelho não é a única coisa que nós vamos fazer. No nosso trabalho, nós temos tarefas, nós vamos trabalhar. Em vários setores que Deus tem te colocado no meio da comunidade, você não vai pregar o evangelho porque você tem tarefas. Mas nós não podemos deixar de anunciar o evangelho. Marcos apresenta aqui a percepção das pessoas. Olha o versículo 22. As pessoas, elas ficavam maravilhadas com seu ensino. As notícias a seu respeito estavam se espalhando rapidamente no versículo 28. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Isso lá no versículo 45. Quando o homem é curado da lepra. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Nessa história, Marcos conta a oportunidade de observar quem Jesus é, na perspectiva da multidão. Embora Marcos nos mostre quem ele é e o que ele espera de nós. Perceba o recorte? Marcos está falando assim, a multidão pensava isso aqui de Jesus. Mas o que Jesus quer de nós? O que Jesus quer de mim e de você? Há uma outra perspectiva das pessoas que estavam vendo Jesus. Nós sabemos o ministério, sabemos quem ele é. Mas Marcos conta o que a multidão está aprendendo, o que eles estão observando. Um homem que eles não sabem quem é. Um homem que eles não sabem o que veio fazer.
E porque a multidão não sabia o que ia fazer, o que Jesus ia fazer, a perspectiva da multidão em relação a Jesus é diferente daquela que é apresentada em Marcos. Eu quero fazer vocês pescadores de homens. A perspectiva da multidão ela é muito interessante. As pessoas elas ficavam maravilhadas. Existia algo que impressionava a multidão. A fama de Jesus crescia. A multidão não entendia a missão de Jesus. Viam o que ele fazia, ficavam impressionados, espalhavam as notícias de Jesus. De repente, Jesus, ele é uma celebridade. Ele não é o Messias a ser seguido. Ele é uma celebridade. E a resposta, essa é a resposta da multidão. Versículo 32. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta de Simão. Sem pertencer à elite religiosa, Jesus ensina com autoridade. Sem os artefatos exorcistas, Jesus demonstra uma autoridade que ninguém tinha. Pois os demônios simplesmente obedecem, as doenças simplesmente o obedecem. Este milagreiro que a multidão esperava. Note os versículos 31 e 32. O povo todo começa a levar doentes para Jesus. A expectativa do povo era a cura de doentes. Era a cura dos possessos. Jesus para a multidão se torna apenas um meio para o fim. Então Jesus é aquele que vai curar. Jesus é aquele que eu vou chegar, eu tenho o meu problema, e aí ele vai acabar. Por onde quer que as pessoas ficassem sabendo que onde Jesus ia, a multidão ia atrás, porque ele era o meio para eles ganharem alguma coisa. Eles não faziam ideia de quem Jesus era, pois eles queriam usar Jesus. Jesus era o milagreiro que eles estavam vendo. Ir até Jesus é diferente de seguir Jesus. A multidão queria usar Jesus. E olha, percebam como os discípulos foram contaminados pela multidão. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão Pedro. A sogra de Simão estava na cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. De madrugada, no versículo 35, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa, foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontraram, disseram: todos estão te procurando. Percebe? Os discípulos tomados pelo mesmo mal da multidão. Então, o registro de muitas curas demonstra não apenas a autoridade dos servos sobre as doenças, mas também uma grande compaixão pelos carentes. Ele oferece um conflito silencioso entre o servo de Deus e as forças do mal. Os discípulos eles foram contaminados pela multidão. Aquele que curaria, que traria milagres. Essa é a primeira vez que os discípulos aparecem no texto da narrativa, porque Jesus está chamando os discípulos, agora os discípulos vão até Jesus. E a primeira coisa que eles pedem: olha, a sogra de Simão está acamada. Nós também temos um problema, disseram os discípulos. O nosso problema é esse. Resolve aqui para nós, Jesus. A mulher está doente. Vemos um pouco dessa contaminação mais para frente. Todos estão te procurando. Os discípulos se tornaram como agentes da multidão, pois ao ouvirem os clamores, os discípulos vão até Jesus para ensinar como a agenda de Jesus deveria acontecer. Hoje a multidão tem procurado Jesus. As pessoas têm buscado Jesus muitas vezes por sucesso profissional, muitas vezes atrás de milagres,
Jesus está sendo vendido e mercantilizado. Jesus virou um mercado em muitos lugares. Para muitos líderes hoje, Jesus é um meio no qual vai dar prosperidade. Quando a multidão define a agenda de Cristo e a agenda da igreja, aquilo que devemos ou não fazer, o evangelho é distorcido. Aplausos que começam a crescer da multidão para que os seguidores mudem o foco de serem pregadores do evangelho. Então venha para a igreja, você vai ser abençoado, tua casa vai prosperar, vai dar dinheiro. Hoje nós pegamos um Uber e eu fui à frente, ali comecei a puxar papo com ele. E ele me falou uma coisa bem triste. Ele disse, eu fui para a igreja e acabei saindo da igreja porque eu fiquei magoado com pessoas. E por que eu fiquei triste? Porque eu vi que o foco daquele homem não estava em Jesus. Quando o nosso foco está em Jesus, não é a agenda das pessoas que muda o nosso foco. Então, aconteceu um problema na igreja, resolve. O foco está em Cristo, seguir a Cristo, viver para Cristo. Eu convidei a igreja, disse, Jesus é o único no qual a gente deve seguir. Os homens vão errar. A nossa agenda tem que estar centrada em Jesus. Não é o que as pessoas dizem. Porque muitas vezes as pessoas dizem coisas que não apontam para Cristo. Para a multidão, usar Jesus para os próprios benefícios é fundamental. Mas a multidão ela não quer saber quem é Jesus. Se você sabe o que significa andar nos passos de Jesus, dificilmente a multidão irá parar para te receber. Se nós estamos andando com Jesus, amando Jesus, servindo a Jesus, geralmente nós não receberemos aplausos na escola, nós não receberemos aplausos no trabalho, nós não receberemos aplausos dos nossos vizinhos. Muito pelo contrário, quando nós estamos andando com Jesus, quando nós estamos andando na direção certa, muitas vezes nós seremos perseguidos. Lembra lá no começo? João Batista recebeu uma missão, foi perseguido. Jesus recebeu uma missão, foi perseguido. Os discípulos receberam uma missão, serão perseguidos. Devemos viver de acordo com o nosso mestre. E essa é a nossa percepção, no qual nós devemos amar Jesus. Percebam bem, versículo 30 agora. A sogra de Simão estava na cama com febre. Os discípulos falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, a tomou pela mão e a ajudou a levantar. Uma pessoa na qual nós não sabemos o nome é mãe da mulher de alguém, ou seja, uma sogra. Essa mulher que Marcos nos apresenta, que muitos brincam, né, a respeito dela, se sogra fosse boa, e aí continua a piada. Essa mulher se apresenta completamente diferente de todas as outras pessoas em volta de Jesus. Uma mulher desconhecida, uma mulher anônima, mas uma mulher que demonstra a perspectiva correta. Essa mulher é a única pessoa a quem Jesus Cristo vai. Todas as outras vão até Jesus, mas essa mulher, Jesus toma a iniciativa. A multidão vai até Jesus. O leproso vai até Jesus. Os discípulos vão até Jesus. Mas aqui acontece algo diferente. Jesus vai até a mulher. Essa é a única pessoa visitada por Jesus nessa história. E Jesus a toma pela mão. Jesus a ajuda. Ela levanta e a febre a deixa. Da mesma forma que o espírito imundo foi embora, da mesma maneira que a doença do leproso foi embora, a febre deixou essa mulher.
Foram situações públicas que Jesus demonstrou autoridade e foi no particular que Jesus demonstrou sua autoridade. A multidão queria usar Jesus, os discípulos queriam usar Jesus, mas essa mulher queria servir a Jesus. E é interessante, toda vez que esse verbo servir no Evangelho de Marcos ele aparece, a grande maioria das vezes é utilizado para mulheres que o servem. Parece que são as mulheres que entendem quem Jesus era em Marcos. São mulheres que entendem o que é seguir a Jesus, o que é servi-lo. E por fim, vamos olhar para o versículo 10, capítulo 10, versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A mesma palavra que foi utilizada pela mulher, para a mulher que foi curada, que ela levantou para servir Jesus e os seus discípulos, é a mesma palavra utilizada para o serviço de Jesus. Jesus veio para modelar o serviço. E adivinha quem aprendeu isso em primeira mão? Uma mulher anônima. Uma mulher que teve um encontro com Jesus. A mãe da mulher de alguém. Uma mulher que serviu a Jesus e aos discípulos. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Será que você é mais uma pessoa que quer usar Jesus? Será que você se parece com os discípulos que estão iludidos pelos aplausos e querem redefinir a agenda de Jesus? Ou querem redefinir a agenda da igreja? O propósito da igreja é anunciar o evangelho, restaurar vidas, anunciar Cristo, ter comunhão. Ou será que você tem dado ouvido demais às pessoas e deixou de seguir o Mestre? Seja como essa mulher anônima, alguém que não quer usar Jesus, mas alguém que quer servi-lo. E isso é o que a palavra, isso é o que Marcos quer nos ensinar. O nosso serviço à igreja, o nosso serviço aos irmãos, é isso que deve moldar a nossa vida. É nesse caminho que nós devemos caminhar. Amém? Vamos orar? Pai, nós clamamos ao Senhor pela Tua graça sobre nós. Que nós sejamos, Pai, motivados ao serviço. Que esse desejo, Pai, de correr para o Senhor, de correr com perseverança, esteja lapidado, Pai, pelo serviço ao Senhor. Que não seja o mundo, Pai, que nos molde, mas, Pai, que olhemos para essa mulher anônima que levantou e te serviu. Que nós venhamos a agir da mesma maneira, servindo ao Senhor, servindo a Tua igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor pode nos transformar e moldar, Pai, a nossa agenda. Que a nossa agenda seja Tua, em nome de Jesus. Amém. Boa.